Bombardeamentos russos provocam várias vítimas mortais em Marganets. Kiev acusa Moscou de usar a central nuclear de Zaporizhia como base. O maior celeiro da Europa volta a fornecer ao mundo 370 toneladas de cereais retirados da Ucrânia em 10 dias. Seca e incêndios atingem a Europa. Em França, o fogo obrigou a retirar milhares de pessoas. Na Alemanha, o caudal do rio Reno pode atingir um nível crítico. Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência dos mais recentes bombardeamentos das tropas russas contra a cidade ucraniana de Marganets. Kiev afirma que os foguetes foram disparados do território da central nuclear de Zaporizhia, que fica na outra margem do rio Dnipro. As tropas russas controlam a central nuclear ucraniana e foram acusadas por Kiev de terem transformado uma base militar a partir da qual disparam mísseis, sabendo que é demasiado arriscado para a Ucrânia repostar. Tem havido vários confrontos perto da maior central nuclear da Europa, onde inúmeros projéteis já caíram. O receio de uma catástrofe nuclear é comum a toda a comunidade internacional. A Rússia culpa a Ucrânia e solicitou a reunião urgente desta quinta-feira do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque para discutir a situação. Ao mesmo tempo, os países do G7 exigiram que a Rússia devolvesse imediatamente o controle da central nuclear de Zaporizhia à Ucrânia. Acusam as forças de Moscou de colocar toda a região em perigo. No início desta semana, um oficial militar ucraniano disse que a segurança de Zaporizhia não podia ser garantida porque há russos armados a supervisionar os técnicos ucranianos. Mas as unidades de produção da central elétrica estão geralmente protegidas. Numa outra frente, há uma pressão crescente sobre a Europa para proibir os turistas russos. Fazendo eco do seu presidente, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano quer que os organismos internacionais deixem de emitir vistos para os russos. Entretanto, bombardeamentos russos no nordeste da Ucrânia provocaram 2 mortos na aldeia de Stary Saltiv, na região de Kharkiv. Depois da votação quase unânime de Washington sobre a adesão de Helsinki à NATO, intensificaram-se os exercícios militares conjuntos das Forças de Defesa da Finlândia com a Marinha dos Estados Unidos. A Finlândia tem praticado com a Aliança Atlântica durante os últimos 30 anos, mas a invasão russa da Ucrânia também precipitou esta aproximação. É a primeira vez que o USS Kearsarge, um navio de assalto anfíbio da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, se encontra em águas finlandesas. A tarefa de coordenar tropas e armamento é um dos grandes desafios da adesão da Finlândia à NATO. As tropas polacas também estão a fazer exercícios com tanques de fabrico norte-americano. A Polónia vai adquirir 250 veículos blindados para reforçar as forças armadas à luz do que apelida como sendo a ameaça russa. Na última cimeira da NATO, o secretário-geral Jens Stoltenberg disse que a aliança enfrenta uma nova realidade em termos de segurança e que é preciso apostar na defesa a longo prazo. 10 dias, 12 cargueiros, mais de 370 toneladas de cereais e fertilizantes retirados da Ucrânia. Balanço positivo do fluxo a partir dos portos ucranianos para o exterior, depois do acordo sob a égide da ONU. A maior parte das embarcações estava impedida de circular desde o início da guerra. Agora o desafio alarga-se a outros armadores. Até agora autorizamos 12 navios a partir dos portos ucranianos, transportando mais de 370 mil toneladas de cereais e outros produtos alimentares. Os cargueiros tinham ficado retidos nos 3 portos abrangidos pela iniciativa quando começou a guerra. A nossa prioridade é libertar o espaço nesses portos para que navios vazios possam entrar e trazer novas cargas. Autorizámos até agora também o movimento de 4 navios para portos ucranianos para carregamento. Esta quarta-feira, 2 navios deram entrada em Istambul, 3 tiveram autorização de saída depois de serem inspecionados, o maior movimento desde que a rota foi autorizada. A Ucrânia assinou um acordo com a Turquia e a ONU a 22 de julho, abrindo caminho para a exportação de 22 milhões de toneladas de cereais armazenados desde a invasão russa. Num memorando separado, a Rússia comprometeu-se com a ONU a retirar bloqueios aos carregamentos de alimentos e fertilizantes para os mercados internacionais.
O Brasil apresenta-se como possível resposta à crise dos cereais. O país é já o maior produtor mundial de soja e o terceiro maior de milho, e há motivos para sorrir em 2022, depois de o Conselho Nacional de Abastecimento anunciar uma produção recorde, com um crescimento de quase 7% relativamente à colheita do ano passado. O aumento reflete-se na balança comercial. A Associação Nacional de Exportadores de Cereais reviu em alta as suas previsões e estima-se que este mês seja batido um recorde histórico na exportação de milho. Prevê-se que se exportem 42 milhões de toneladas de milho este ano, praticamente o dobro do ano passado, números que ainda podem aumentar uma vez que o Brasil está em negociações para entrar no mercado chinês. O enorme incêndio que destruiu mais de uma dúzia de casas e forçou a retirada de milhares de pessoas está a atingir o departamento da Gironde, no sudoeste de França. As autoridades acreditam que este incêndio é o resultado de fogo subterrâneo, um antigo incêndio que ficou a arder em solo turfoso e depois reacendeu. O fogo pode ter se espalhado no subsolo e depois recomeçado em áreas que estavam ainda verdes. Nessa altura, o fogo, devido à secura da vegetação e à umidade extremamente baixa, recomeçou muito rapidamente e reinflamou os pinheiros. Cerca de 1000 bombeiros estão a combater o incêndio que devastou 6.000 hectares de floresta de pinheiros desde terça-feira à tarde. As temperaturas sufocantes que atingem a Europa e a falta de chuva estão a afetar os grandes rios. Na Alemanha, as autoridades estão a avisar que os níveis de água do rio Reno poderão atingir um ponto crítico nos próximos dias. Em Inglaterra, onde foi emitido um aviso de saúde devido ao calor intenso, parece agora que a nascente oficial do rio Tamisa secou. O início mais seco de um ano em décadas deslocou a nascente deste emblemático rio inglês vários quilómetros a jusante. Onde antes corria a água, agora só há terra gretada. O combate ao incêndio que deflagrou no sábado no concelho da Covilhã e que se estendeu a Manteigas, Guarda e Gouveia foi reforçado com mais meios durante a noite, mobilizando quase 1.500 operacionais e mais de 450 meios terrestres às primeiras horas desta quinta-feira. De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 9 da manhã existiam em Portugal continental mais de 140 ocorrências em aberto, que mobilizavam quase 2.300 operacionais, mais de 700 meios terrestres e 8 aeronaves. 25 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Porto Alegre estão em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA colocou ainda em risco muito elevado cerca de 60 municípios do interior norte e centro e da região do Algarve, e em risco elevado outros tantos concelhos nas mesmas regiões e em algumas zonas do litoral nos distritos de Aveiro, Leiria, Coimbra, Beja e Faro. Para hoje, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma pequena descida da temperatura. Buscas intensas no mar Egeu por migrantes desaparecidos num naufrágio ao largo da costa da Grécia. As equipas de resgate salvaram 29 migrantes, mas teme-se que pelo menos 50 pessoas tenham morrido ao tentarem fazer a travessia da Turquia para a Itália. De acordo com as autoridades, os migrantes resgatados eram afegãos, iranianos e iraquianos. O barco afundou devido às más condições climatéricas e ninguém a bordo tinha coletes salva-vidas. A tragédia acontece numa altura de atritos entre a Grécia e a Turquia. Atenas acusa Ankara de não travar os traficantes de seres humanos, permitindo a chegada de migrantes a território grego. Desde janeiro deste ano, mais de 60 pessoas morreram no Mediterrâneo Oriental e 8 morreram ao largo do Mykonos a 19 de junho. Nessa ocasião, as equipas de socorro conseguiram resgatar mais de 100 migrantes em alto mar. O Real Madrid bateu o Eintracht de Frankfurt por 2-0 e conquistou a Supertaça Europeia no Olímpico de Helsínquia, na Finlândia. David Alba na primeira parte e Karim Benzema marcaram os golos dos merengues.
Depois de vencer em maio a 14ª Liga dos Campeões do seu palmarés, o Real conquistou agora a 5ª Supertaça Europeia.